Olá, você que está acompanhando a Alternativa, um forte abraço. Nós estamos com mais uma edição do Falando Nisso, podcast aqui da 102, onde toda quinta-feira, ao meio-dia, a gente recebe alguém para conversar, bater um papo, trocar uma ideia sobre algum assunto relevante aí da nossa região e também para a gente conhecer mais as pessoas que estão à frente dos trabalhos aí da nossa região toda. Mandar um abraço aqui para o pessoal do Avelino Braganholo SA, que são os patrocinadores da gente aqui no Falando Nisso. Avelino Braganholo SA, Mercado Marini e Persona Aqui. Obrigado pela companhia de vocês aí, pela parceria de sempre, patrocinando a gente aqui no Falando Nisso. E hoje eu estou recebendo aqui o coordenador da Defesa Civil, da Proteção e Defesa Civil agora, né, o Luciano Peri. Peri, bem-vindo à Alternativa, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar conversando com vocês. Como você falou, agora também, né, a nossa secretaria trabalha de forma mais intensa ainda com a proteção e defesa civil. Pois é, mudou essa nomenclatura faz pouco tempo, né, eu lembro que eu fui lá na sede de vocês para falar sobre essa mudança. Por que isso aconteceu? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, né, acabam vendo o colete laranja, né, Uhum. as ações de defesa civil, é quando se tem a gestão do desastre. E a gestão do desastre é quando o desastre acontece e a nossa ação é uma ação mais efetiva de resposta aos desastres, apoio aos municípios e à comunidade. Uhum. Mas mais de 80%, quase 80% da nossa atividade são as ações de gestão do risco, que é antes do desastre acontecer e o limiar dele acontecer. Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos com a questão de prevenção, prevenir ações que possam acontecer, mapeamento de risco, identificação de riscos e de identificação de problemas que possam acontecer. Nós trabalhamos com a mitigação. Ao identificar esses problemas, nós podemos fazer ações. Ao exemplo, estruturantes, como eu tenho um problema de chuva, eu tenho um problema onde que o rio sobe, sai fora da calha. Eu crio bacias de contenções, eu crio contenções, eu crio estruturas para minimizar esse risco. E eu trabalho também com a outra parte, que é a parte de preparação da comunidade, seja com programas educativos, como o programa Defesa Civil na escola, seja com ações da comunidade segura, seja com as pessoas entendendo um pouco mais o que é proteção e defesa civil. E você viu que eu falei de tudo isso, é algo que é um trabalho muito de bastidores, é um trabalho antes do desastre acontecer. E aí, quando o desastre acontece, a gente faz o processo de resposta, que é onde se trabalha de forma mais imediata e direta com a população. E depois vem o processo de reestabelecimento, restabelecer todos os serviços essenciais, que é feito por um sistema de defesa civil. E depois o processo de recuperação e reconstrução. Então, quando eu falei, são 6 fases que nós temos, né? Mas você vê muito colete laranja no processo de resposta. E quando a gente trouxe a questão da proteção, né, e de defesa civil, ela enseja exatamente trazer essa condição de que a defesa civil ela trabalha exatamente na gestão do risco. Nosso trabalho é direcionado ao processo de proteção civil, que é antes do desastre acontecer. Olha só, interessante, Peri. Mas agora o pessoal acontece o seguinte, o pessoal vê você em tudo que é lugar, dando entrevista e sempre à frente aí explicando essa questão da defesa civil para todo mundo, mas, você é natural da onde? Eu sou natural de Faxinal dos Guedes. Daqui de Faxinal? Mas como Sim. assim? Sou natural de Faxinal dos Guedes, né. Nasci aqui e logo saí daqui, fui morar em outras cidades, morei em Xanxerê e depois morei um tempo fora. Morei em Uhum. outras cidades, ao exemplo do Mato Grosso, morei em São Paulo, morei fora daqui, e muito cedo, né, comecei a trabalhar, trabalhei bastante cedo aí numa lida aí desde a questão de venda de pastel, né. Aham. E depois, adentrei na questão do mercado, né, então era empacotador, depois fui para a parte de caixa, depois vendas, e muito cedo, né, graças aí, a uma questão de um colega até que falou que tinha o curso da Polícia Militar aberto, com 18 anos e pouco eu passei no concurso da Polícia Militar de Santa Catarina. Uhum. Então eu sou funcionário público do estado de Santa Catarina há 27 anos, entrei na Polícia Militar, fiquei 8, quase 9 anos, e depois vim para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Fiz a transferência para o Corpo de Bombeiros Militar, onde continuo, né, sou sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, e depois vim cedido para a Defesa Civil. Defesa Civil é um trabalho, é uma atividade que eu sempre gostei. Uhum. Desde a minha formação da área de geografia, né, então eu sou formado na área de geografia, né, tenho algumas especializações, trabalhando mestrado dentro dessa área de gestão integral de riscos, e sempre foi uma área que me chamou a atenção, que é a questão da proteção civil, né. Uhum. Quando a gente trabalha com o bombeiro é uma ação de resposta, né, é uma das estruturas que auxilia a defesa civil, no contexto de resposta.
Mas sempre me chamou muita atenção essa questão de trabalhar, com a proteção, com a prevenção. Então é algo que vem sendo trabalhado. Então esse é um pouquinho do que é o Luciano Peri, né. Você ficou até quantos anos aqui em Faxinal? Eu nasci e fiquei pouquíssimo Ah, tempo aqui. depois já a Isso, tua família isso. já foi Já para outro saiu. lugar. E você foi Exatamente. professor também nesse meio tempo? Também é que como a formação eu sou licenciado em geografia, né, Aham. então eu também dei aula de geografia, né, então a gente tem essa caminhada aí. Mas essa parte da polícia militar, eu não sabia de que você tinha prestado concurso ali. Você ficou quanto tempo na polícia? E daí é só pedir transferência para outro órgão? Não, não, o que acontece? Eu fiquei quase 8 anos na Polícia Militar, né, a nossa escola foi a primeira escola que foi feito, não, perdão, a segunda escola que foi feito na Companhia de Xanxerê, né. Uhum. Então a gente fez a escola e depois os estágios fora. E o que acontece? Vários colegas aqui da região, inclusive trabalham aqui, continuam na Polícia Militar. E nós tivemos uma situação de que no passado a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros eram juntos, né, era o Hum. Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. E aí, a partir, não me recordo do ano, houve uma separação disso, né. E hoje, para que você possa, entrar na polícia ou no corpo de bombeiros, são concursos separados. Antigamente, você tinha um concurso que era um concurso único e você poderia fazer essa transição. Na época, eu recebi um convite, né, de um comandante da época, na época o coronel Parisotto, né, na época capitão Parisotto, que comandava a unidade do corpo de bombeiros. A gente ajudou, inclusive, no processo de abertura do quartel do corpo de bombeiros em Xanxerê. E aí eu trabalhava na polícia militar. Fiz o curso de bombeiro comunitário, e aí recebi o convite, teve um tempo de transição, que o nosso comandante da polícia militar, não queria que eu saísse, né, Uhum. ele falou: "Não vou liberar", né, eu acredito porque a gente trabalhava bem, e aí nesse processo de transição, né, foi quase 1 ano e 2 meses, depois eu vim para o corpo de bombeiros. Alguns anos depois o bombeiro se separou da polícia e como eu falei, então agora é através de 2 concursos independentes. Mas no passado você poderia fazer isso, fazia um estágio de adaptação, então eu participei desse estágio de adaptação, fui aprovado, e aí consegui trabalhar no bombeiro. E aí é uma ação completamente diferente, né, você Uhum. trabalha com o viés de segurança pública da polícia militar, e aí eu vou para o bombeiro com o viés de resgate e salvamento. E aí foi uma das grandes situações, eu gostava muito, com o curso de bombeiro comunitário você tem noções, você tem uma preparação inicial, mas aí eu comecei a me dedicar exatamente ao atendimento pré-hospitalar, ao resgate e salvamento, e depois as outras áreas, né, que levam à área do incêndio florestal e principalmente a área do deslizamento, né. Então 2008 a gente trabalha, no apoio à questão de um dos maiores desastres de Santa Catarina, né, e a gente trabalha como bombeiro, e isso é uma das coisas que sempre traz, né, isso muito à tona. E o bombeiro veio se preparando, 2008 é um divisor de águas, o antes e o depois. E o bombeiro vem se preparando com isso, e aí quando eu venho para dentro, né, do corpo de bombeiros, pela própria formação da área da geografia e outras coisas mais, a gente ajudou, né, dentro de outros oficiais da corporação, mas principalmente, né, o coronel Parisotto, que foi o idealizador, do programa, né, de capacitação para a preparação dos bombeiros militares no deslizamento. Então Uhum. eu vim também com essa missão para estar trabalhando. A minha última missão que eu concluí, antes de ser cedido para a Polícia Militar foi o curso, né, a gente formatou todo esse curso, da capacitação, do curso de deslizamento, né, a gente chama de curso de áreas deslizadas, né, para capacitação do Corpo de Bombeiro Militar, que hoje é uma referência a nível de Brasil. Várias pessoas de fora vêm para esse curso aqui em Santa Catarina. Legal, Peri. Agora, hoje, se você não quisesse mais, por exemplo, você não quer mais a defesa civil, você volta para o corpo de bombeiros ou não tem mais Sim, como? volto para Tem? o Corpo de Bombeiros, É. volto para o Corpo de Bombeiros, volto para o batalhão de origem, né, Uhum. e ali a gente pode desenvolver várias atividades, né. Então dentro da formação, de bombeiro militar a gente, né, trabalha Uhum. dentro da questão seja do atendimento pré-hospitalar, ambulância, seja do combate a incêndio, caminhão, seja das outras atividades, né, então a Sim. gente pode voltar dentro disso. Como bombeiro eu desenvolvi várias ações, então eu fico muito feliz que eu participei, né, da abertura de alguns quartéis do Corpo de Bombeiros, lá em São Domingos, em Ponte Serrada, né. Então, hoje permite que a gente sim possa retornar, vendo essa condição, né, Uhum. a gente pode retornar. Eu tenho ainda mais algum tempo de trabalho, né, então a gente trabalha aí com esse viés de continuar dentro das ações de defesa civil, mas a gente não esquece que é bombeiro, né. Sim. A todo momento a gente tem essa ação e tem esse trabalho. Por quê? Porque é a nossa casa, né, onde a gente começou. Como eu tenho um carinho muito especial pela Polícia Militar. Uhum. Polícia Militar, vários colegas meus de formação estão na Polícia Militar ainda, então a gente tem esse apego, né, o militar, né, nós somos militares da segurança pública, então a gente tem esse apego muito grande a essa condição.
Muito bem. Peri, agora você comentou antes uma coisa interessante, que vocês trabalham muito no bastidor, né? Organiza aqui, organiza ali. Inclusive, vocês estiveram em Faxinal dos Guedes há uns dias, fazendo uma ação ali, que pelo que eu entendi funciona da seguinte forma. Vamos supor que aconteça um desastre. O que que é a primeira coisa que você vai fazer? Já deixar tudo organizado antes, para se acontecer o desastre, já tá tudo pronto para você agir, né? Porque a Defesa Civil trabalha nesse bastidor, mas aí aparece uma nuvem lá no céu e diz: "Não, eu acho que vai vir um temporal". Já começa a vir alerta da Defesa Civil e não sei o quê. Isso é como aconteceu domingo à noite, por exemplo. Exato. Celular, alerta da Defesa Civil. Como que funciona esse trabalho de vocês no município? E explica um pouco pra gente dessa ação que vocês fizeram aqui em Faxinal. Então é importante dizer que essa ação de faxinal é uma ação que a gente vem trabalhando de forma que prepare a todos os municípios. E como que você prepara todos os municípios? A gente tem uma ferramenta de gestão chamado plano de contingência. O plano de contingência é uma ferramenta que ela define de forma muito clara as áreas de risco. Então, são locais que são possíveis de a gente ter, ou que a gente possa encontrar, ou que a gente possa identificar áreas de alagamento, áreas de deslizamento. Então, você faz esse primeiro mapeamento. Você conhece o seu território para ver quais são os possíveis riscos que se tem. O segundo ponto é você levantar e entender quais são as estruturas de resposta que você pode estar atuando nessa situação. Então, caso numa situação de desastre, quais são as estruturas que a gente possa estar trabalhando através do Sistema Municipal de Defesa Civil para atuar no desastre. Então, você imagina o seguinte: o prefeito tem uma função, a Secretaria de Obras tem outra, a Secretaria de Administração tem outra, a questão da saúde tem outra, a educação tem outra, mas isso precisa ser definido e muito claro. Quando a gente fala isso na questão do desastre, a gente traz esse contexto de mostrar para a população, e aí vem essa ferramenta que organiza isso, que coloca, e dentro da Defesa Civil a gente tem uma máxima, né? O óbvio tem que ser dito. Uhum. E além dele ser dito, ele tem que ser escrito, de conhecimento de todos, assinado por todos e simulado. Uhum. Então, o plano de contingência, ele traz exatamente esse contexto para nós. Ele traz uma ferramenta onde que começa a mostrar quais são as áreas de risco, quais são as estruturas, e quando acontece um desastre, você cria um passo a passo de antes do desastre acontecer, que é esse processo onde a Defesa Civil identifica as condições de probabilidade de chuva, de tempestade. Essas condições de probabilidade, elas vão tendo uma evolução de amarelo, laranja e vermelho, e dependendo do tipo dessa condição, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma previsão, como era no sábado e no domingo, de chuva intensa. Essa previsão de chuva intensa, dependendo de quanto chova e aonde chova, ela pode ter problema. Então você trabalha com um alerta dizendo o seguinte: olha, existe o risco de chuva intensa. Nós trabalhamos com 48 horas antes. Pra você ter uma ideia, os alertas começaram a rodar já na sexta-feira. Essa condição diz o seguinte: o município deve estar preparado e aquela área que é uma área de inundação, as pessoas devem ficar atentas, ou em situações de uma chuva mais intensa, elas podem ser retiradas, saem daquele local e vão para um abrigo. Uhum. E aí que começa o primeiro processo de organização. Quem alerta essas pessoas, quem tira essas pessoas, quem leva essas pessoas, qual que é o abrigo que elas devem ficar. Quando elas chegam no abrigo, quem vai gerir esse abrigo? E aí vou dar uma situação muito básica. Você recebe essas pessoas, você precisa no mínimo alimentação, água, uma condição de banheiro, né, para que elas Uhum. possam estar. Então esse acolhimento é feito pela assistência social. O transporte deles é feito pela Secretaria de Educação ou Secretaria de Obras. A orientação e a informação para que eles saiam de lá é da Defesa Civil Municipal. Então você vê que eu comecei de trás para frente Uhum. só para que o pessoal entenda. E o alerta, o start é quando você teve a chuva, essa chuva se confirmou e ela começou a gerar os primeiros problemas. Ou a gente chama de tirar as pessoas no seco. E tudo isso está escrito dentro do plano de contingência, que diz o seguinte: os alertas vão vir com 48 horas, as estruturas do município vão ficar em prontidão. A partir do momento que em 24 horas começou a se intensificar a chuva, se faz uma vistoria na área de risco para identificar se existe o risco ampliado ou não. Entre 24 e 12 horas você pode fazer uma nova vistoria. Havendo esse risco, você pode diminuir esse tempo
Você pode diminuir para 2 horas, 3 horas, dependendo da quantidade de chuva e o local. E aí, dentro dessa condição, você identifica, sim, olha, existe a probabilidade de chuva, essa chuva vai se intensificar. Se essa chuva se identificar, existe o risco daquelas pessoas serem afetadas. Você, de forma preventiva, solicita que as pessoas, caso lá é uma área de risco, você tem que sair. Uhum. Você não vai sair correndo. Então, você disponibiliza uma estrutura do município para que possa te apoiar para você sair. Muitas vezes, você tem que tirar até a mudança das pessoas, auxiliar nesse processo de retirada das mudanças, que vai ser um caminhão da prefeitura junto com uma mão de obra e a pessoa afetada, que vai carregar essa mudança, que vai para o seu abrigo, que é os abrigos já definidos. E aí é muito importante entender que muitas vezes o abrigo deve ser um local seguro, não pode também inundar, Sim. também não pode alagar. E lá no abrigo, antes de você receber essas pessoas, já tem alguém que abriu o abrigo, que já deixou muitas vezes, né, uma água esquentando para poder fazer um chá, para poder servir uma comida para essa pessoa. Quando essas pessoas chegam, faz um acolhimento de assistência, um acolhimento de saúde. Eu dou um exemplo. Muitas vezes as pessoas saem de casa de forma muito rápida e deixam seus medicamentos. Então a saúde precisa ver o que é para continuar esse processo. É um processo muito complexo falando dessa forma. Sim. Por isso que ele precisa ser organizado passo a passo. É, melhor você ter tudo isso já organizado do que dar o evento e você não, meu Deus, todo mundo, cada um correndo para um lado, você não vai conseguir resolver o problema de ninguém, inclusive vai dar mais transtorno, mais confusão ainda. Então, se você consegue organizar tudo isso antes, deixar todo mundo pronto, né? Agora, vocês têm a questão muito da madrugada, porque a maioria dos temporais são de noite ou são de madrugada. Então, quando dá um alerta como esses do fim de semana, eu imagino que vocês ficam lá meio na prontidão, preparados para agir. O nosso monitoramento trabalha 24 horas por dia. E é importante dizer que os alertas ou a condição meteorológica, né, do inverno é da madrugada. Quando a gente vai passar para a primavera agora que vem, é o final da tarde. Você vai ver essa condição específica de final da tarde e início de noite. Porque é uma condição, né? Nós podemos dizer climática, onde que a frente fria se forma durante o dia, principalmente na região, né, Uruguai ou do Rio Grande do Sul, e ela se desloca até a nossa região, no final da tarde, início da noite, chegando até a madrugada. Então, para a nossa realidade, né, muitas vezes acontece de madrugada e de manhã no inverno. Quando a gente vai para o verão, já se muda isso, por quê? Porque aquece o dia todo, ao final do dia a gente tem a evaporação, essa evaporação aumenta as nuvens e aí você tem aquelas chuvas mais intensas, que são as chuvas de primavera, certo? Então nós temos sempre essa caracterização, e isso que eu estou te falando é algo que a gente tem estudado, tem definido. Como eu defino as áreas de risco, eu identifico quais são os meses que tem mais problema, em que período do dia existe mais esse problema, e aí sim as nossas equipes ficam em prontidão. O nosso monitoramento 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, e as nossas estruturas ficam em prontidão de forma 24 horas completa, né? Por quê? Se a gente imaginar o trabalho de defesa civil, nós começamos a ter, né, nós temos algumas ferramentas de gestão que começa o boletim de gestão de riscos. Quando que eu sabia que teria essa chuva? No sábado, na segunda-feira da semana anterior, que é um boletim que me dá informações de 5 dias. Né? Eu rodei ele até a sexta-feira. Os 3 primeiros dias são previsão e os 2, né, então segunda, terça e quarta é previsão, quinta e sexta é probabilidade. Na sexta-feira eu tenho um novo boletim que me dá a condição, né? De sexta, sábado, domingo e segunda. Então ele me dá todo esse viés do contexto. E quando nós temos uma condição meteorológica, 48 horas antes dela acontecer, então nós tínhamos uma condição meteorológica para o sábado à noite, na sexta-feira de manhã a gente teve uma reunião, né, com a nossa equipe de monitoramento e todas as estruturas do GRAC estadual, que entra bombeiro, polícia, estruturas de saúde, educação, infraestrutura, Celesc, que estão atentos dizendo o seguinte: olha, o Estado pode passar por um tipo de desastre deles. Você deixa todas as estruturas de prontidão para responder de forma emergencial. Legal, Peri. Uma dúvida que eu tenho, como é que vocês conseguem mandar aquele alerta para todos os celulares da região? É pela torre? Ou
vocês têm o número de todo mundo lá que vai receber? Porque o alerta vem na tela, não tem? Você está mexendo ali, aparece o alerta. Então são 3 tecnologias, né? Uhum. A primeira delas é o SMS. E o pessoal vai dizer, mas SMS é algo antigo, né? Uhum. Mas o SMS, a gente fala que é a ferramenta mais robusta que nós temos na telefonia para fazer o encaminhamento de informações. Mesmo com pouquíssimo sinal, você consegue receber o alerta meteorológico. Certo. E essa é uma ferramenta onde que ele tem uma quantidade, lá são 128 ou 156 caracteres, que você consegue colocar numa mensagem dizendo o seguinte, olha, existe esse contexto de risco. Um trabalho que vem sendo implementado ao longo do tempo, e esse é um trabalho que é de Santa Catarina, nós somos as primeiras, né, os primeiros municípios, os primeiros 20 municípios a testar o SMS. Então o sistema de alerta surgiu em Santa Catarina, depois foi replicado para o estado. Surge uma segunda ferramenta que é o WhatsApp. Então, o WhatsApp também você tem o Defesa Civil Alerta, que aí é um programa a nível nacional, onde que todos os estados e todos os municípios podem se cadastrar, existe um número que depois eu posso passar aqui, e as pessoas podem receber alertas através do WhatsApp, inclusive com dicas de prevenção e outras informações. Só que para isso você precisa de internet. E como é que funciona o Cell Broadcast? O Cell Broadcast é isso mesmo que você falou, baseado na antena dos celulares. Nós temos uma área de risco, a gente chama de polígono de risco. Então, se você imaginar que tem todo o município, e nesse pedaço aqui é onde tem aquela intensificação do risco da tempestade, você faz a triangulação baseada nas antenas de celular e emite-se um alerta do risco alto ou muito alto. O que é isso? O risco vermelho. Né? Ou aquele risco extremo, Sim. que naquela região a probabilidade de acontecer um desastre é muito grande. Então, por que vem no celular e trava? Vem tanto no celular como na TV, né? Quando você tem a TV por assinatura, ele trava e vem uma mensagem. A ideia é que a população saiba que ela está numa área com probabilidade de risco, e que ela precisa receber essa informação. Ah, mas eu estou vendo o jornal, estou assistindo alguma coisa, estou na minha rede social. Ele trava tudo exatamente por quê? Porque ele precisa a atenção do usuário para dizer o seguinte, olha, você está numa área de risco e você precisa fazer alguma coisa. Sim. E esse é o nosso grande desafio, né, Rodrigo? Fazer com que o nosso alerta meteorológico ele chegue até a população e a população faça algumas ações, faça algumas medidas para minimizar o risco. Pois é, e a gente também, Peri, tem que colocar para a população uma situação que acontece com nós aqui na rádio às vezes. Vamos lá, vamos fazer a previsão do tempo aqui. Nós temos a previsão todo dia, né? O Juarez faz a previsão do tempo. Às vezes ele fala assim, pode ser que amanhã vai ter uma chuva intensa aqui na nossa região e tal e tal. A chuva não acontece. Aí o pessoal encontra a gente no mercado e diz assim, tu falou que ia chover ontem, mas não choveu, né? Mas isso é interessante a gente destacar, porque esse alerta que vem no celular é algo que pode acontecer, é um alerta de risco, né? Mas se ele não acontecer, melhor. Mas ele pode acontecer. Então o que é o objetivo do alerta ou de você fazer uma previsão do tempo como a gente tem aqui? É você informar as pessoas que pode ter uma chuva intensa, que pode acontecer algo, mas que não é certeza. Porque quando se fala do tempo, você não tem uma certeza que aquilo vai acontecer. Pode ser que venha para vocês um alerta gigante lá que vai inundar a Xanxerê, Faxinal inteira, mas isso não acontece. E que bom quando não acontece, né? É muito importante entender que existe uma previsão. E quanto maior o espaço dessa previsão, e aí quando a gente trabalha, né? Por que a gente trabalha lá com 48 horas, 24 horas e um no-cast, que é de 3 horas até 1 hora? Porque a probabilidade de acontecer entre 1 e 3 horas é de até 80%. Tu entende? E quando eu digo 80%, eu tenho ainda 20% que não, né, pode não acontecer, e melhor que não aconteça. A ideia é exatamente essa, é que a gente traga a informação, que a população se prepare, mas a chuva seja menor, o risco, né, de ter o raio, a tempestade, ele seja menor. Mas o que a gente precisa entender? Quando a gente fala de previsão, a previsão é algo que está sendo identificado, baseado em modelos matemáticos, que dependendo da situação, da mudança do vento, do aumento da temperatura, da diminuição da temperatura, pode sofrer alteração. E é importante dizer que nesses momentos de transição de estação, essas mudanças de estação, é mais difícil de você fazer as previsões. Por quê? Porque existe uma instabilidade maior. Certo? E aí que a Defesa Civil de Santa Catarina trabalha com várias ferramentas. Nós trabalhamos com radares meteorológicos, nós temos 4 radares meteorológicos, vai ser instalado o 5º radar meteorológico em Santa Catarina. Nós temos uma antena satelital dedicada
Então, o GOES 16 tem uma antena que a secretaria foi a primeira secretaria a nível de Brasil a ter uma antena dedicada para isso. Então, eu tenho uma informação mais base, eu tenho uma informação mais superior, e aí eu tenho uma rede de monitoramento que está se ampliando, que é a rede de base, que a gente chama de solo, que você tem desde a quantidade de chuva que teve, que são dados pretéritos, velocidade do vento, que são dados atuais, né? E principalmente os dados que possam estar vindo acontecendo. Então, quando você combina tudo isso junto com a expertise e a análise do meteorologista, ele vai dar informações. Lembrando que quanto maior o tempo, eu digo que vai chover, né? Eu tenho a previsão para chuva no sábado. Eu estou falando isso na quarta-feira. Pode ser que essa chuva não seja no sábado, pode ser que ela se programe e se estenda até ao chegar no domingo. Por quê? Porque existem vários fatores que estão acontecendo. O exemplo disso, a gente vê uma temperatura um pouco mais baixa no final de setembro, quase, né? Sim. Que não é característico. Então é importante dizer que a previsão é uma condição que pode acontecer. Uma outra situação chuvas isoladas, né? E aí a chuva isolada ela pode acontecer em Faxinal dos Guedes, né? Em alguns bairros de Faxinal dos Guedes, o pessoal já deve ter visto isso, e em outros bairros não. Ou ela acontece da BR para a direita chove e da BR para a esquerda não chove. Então, isso é, muitas vezes, a caracterização que a gente tem da previsão do tempo, que traz um risco de chuva, que traz um risco de vendaval, que traz um risco de tempestade, é exatamente para alertar a população. E esperamos que não aconteça. Então, essa é a ideia. A gente sempre trabalha para que não aconteça, né? Mas se acontecer, está tudo pronto e tudo o máximo possível organizado para isso. Agora, Peri, a questão do pessoal entrar em contato com a Defesa Civil, como que faz? Como que faz para o pessoal receber? Eu quero receber o alerta aqui, a previsão no meu WhatsApp. Como que as pessoas têm que fazer? Então, vamos lá. O que acontece? Hoje, né, a gente pode fazer, primeiro, o cadastro por SMS. Então, para o SMS, ele manda uma mensagem de texto para o 40199. Essa é a mensagem de texto que você manda. Ele vai dizer o seguinte, né? Quando você mandou essa mensagem de texto para o 40199, né, você manda o CEP da sua cidade. O CEP da sua cidade ou o CEP da sua rua. Nas nossas cidades é um CEP único. Sim. Então você mandou o CEP, você recebe para todo o município. Posso cadastrar mais do que um CEP? Posso cadastrar mais do que um CEP. Você pode cadastrar o CEP muitas vezes da sua mãe, que está em outra cidade, do seu pai, que está em outra área, para que você possa receber os alertas. Mas é importante você saber o que você está cadastrando. Quando a gente fala de WhatsApp, a gente tem, e aí posso passar o número agora. Sim. Que se chama Defesa Civil Alerta, que é o DC Alerta, né? Você pode fazer, né? Você pode salvar esse número, é 61. 61 o DDD? O DDD 2034 4611. Esse é o canal oficial da Defesa Civil, né, a nível Brasil, que emite alertas meteorológicos. Você salva esse número no seu telefone e quando você clica nele você vai dar um oi, né? E ele vai pedir o passo a passo para você, vai pedir qual a região que você está, qual o CEP que você tem e aí você cadastra. Nessa situação você recebe alertas, inclusive aqui nós temos os alertas de probabilidade, né? Você pode ver ali. Posso ver aqui? Sim, fica à vontade, né? E aí inclusive você pode ter outras informações, tem inclusive se você precisa de emergência, pode clicar na emergência, tem o Saiba Mais, tem dicas de prevenção. Saiba como agir, aqui é legal. Saiba como agir. Tu pode clicar no Saiba como agir, ele vai abrir um PDF ali dizendo o que você pode fazer nessa situação da tempestade que estava previsto lá para o sábado. Então são informações bastante simples, né? Mas que fazem toda a diferença se você está buscando um segundo canal de comunicação com a população. Esse número também serve para o Telegram, tá? Então você pode também cadastrar. E o último você não precisa cadastrar, a gente chama, né, de alerta passivo. Esse é a Defesa Civil baseado, né, na área de risco que existe a probabilidade do desastre acontecer. Quando ele se tem a intensificação, baseado nas torres, ele emite o alerta através da nossa equipe de monitoramento. Então, são dois aonde que você precisa fazer o cadastro, 40199 SMS, ou esse do Defesa Civil Alerta, que você pode receber as informações e dicas, né, de autoproteção através do WhatsApp, e o outro é o passivo. Então, são dois ativos onde que você precisa fazer um cadastro, e o terceiro é um passivo onde que a gente, através da Defesa Civil, consegue fazer a emissão dos alertas. A Defesa Civil de Santa Catarina é a Defesa Civil que mais emitiu alertas meteorológicos no Brasil. E isso se dá por dois fatores. Primeiro, pela nossa rede de monitoramento, que é uma rede
altamente qualificada, e o segundo, pelo número de desastres que acontece aqui no nosso estado, né? Pois Então, é. para você ver, né? Tem essa situação também, né? Peri, a gente só tem a agradecer você por ter tirado um pouco do seu tempo e ter vindo aqui explicar pra gente um pouco do que é a Defesa Civil. Nós teríamos muito mais assuntos aí pra conversar, né? Inclusive, a gente tá gravando hoje, no dia 24 de setembro, fazendo a gravação. Essa gravação vai pro ar num outro dia, mas pra você que tá ouvindo, só pra você entender, hoje é 24 de setembro. Na segunda-feira, nós tínhamos a gravação agendada, que era 22, né? Dia Isso. 22, o Peri não conseguiu vir porque tava na correria, porque domingo de noite teve alguns desastres aqui na região, bem como aconteceu no sábado à noite também. Acho que São Miguel do Oeste foi Isso. atingido no sábado, foi um dos municípios mais atingidos. E a Defesa Civil estava naquela correria do dia a dia. O Peri me ligou e disse: ó, não vou conseguir hoje, marca para quarta-feira. Não, eu entendo, né? Então a gente agradece você por ter tirado um pouco do seu tempo. Nós temos uma lembrança aqui para ti, para todo mundo que vem no Falando Nisso. A gente Olha, disponibiliza uma lembrança para legal, você cara. levar lá e lembrar que esteve com a gente aqui. E a gente, em nome da população em geral, agradece vocês pelo trabalho que vocês desempenham, né? Nessa questão da prevenção, de se antecipar a tudo, deixar tudo organizado o máximo possível, para que quando venha acontecer algum desastre assim, a população já saiba o que fazer. Então a gente agradece muito aí e deseja a vocês lá sempre um bom e abençoado trabalho também. Rodrigo, nós que agradecemos essa oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre proteção e defesa civil. Quanto mais a gente fala, mais a população entende, mais a população está preparada. E como a gente sempre diz, defesa civil somos todos nós. Então vamos fazer esse trabalho integrado, né? Tornando a nossa população mais protegida e ainda mais resiliente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Luciano Peri, coordenador da Defesa Civil, conversando com a gente. Obrigado a Avelino Braganholo S.A., Mercado Marine e Personaqui, que é a empresa que disponibiliza os brindes aqui para os nossos convidados. E quinta-feira que vem, ao meio-dia, nós estamos de volta com mais um convidado aqui no nosso Falando Nisso. Reforçando sempre para você que está ouvindo só pela alternativa, você pode acompanhar a entrevista na íntegra em vídeo lá no canal do YouTube, Podcast Falando Nisso. Já temos mais de 60 entrevistas lá para você poder maratonar de diversos assuntos também. Um forte abraço e até quinta que vem.